paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, um ótimo dia. Eu quero compartilhar aqui mais uma vez uma palavra de Deus ao seu coração e que possa servir para a sua edificação, para a transformação de sua vida. Romanos capítulo 1, o versículo 24 em diante diz o seguinte: pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros. Varão com varão, ou seja, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem as que a fazem. Olha só que passagem extraordinária, né? Versículos muito impactantes que confronta a nossa humanidade. É bem verdade que nós vivemos dias em que muitos só falam apenas do amor de Deus, né? Da bondade de Deus para com a nossa vida, das bênçãos de Deus, mas uma verdade é que o Deus que ama, ele também fica irado por conta do pecado, por conta da desobediência da nossa parte muitas vezes. Então, queridos, esse versículo vai falar muito acerca da depravação da humanidade, né? E da ira de Deus. Eu quero falar aqui um pouco sobre a ira de Deus em poucos minutos aqui para a nossa reflexão nesse dia. No passado, a ira de Deus se revelou através do dilúvio, né? Em Gênesis capítulo 6, do capítulo 6 ao 8, você vai ver falar sobre os dias de Noé e do dilúvio. Então, a ira de Deus no passado foi revelada através do dilúvio, de fomes e pestes, né? Ao decorrer da Bíblia você vai ver muitos eventos como esse. E através também da destruição de Sodoma e Gomorra, do cativeiro babilônico, de 70 anos do povo judeu cativos na Babilônia. Então, há muitos outros eventos a qual se fala e retrata sobre a ira de Deus. E no presente, a ira de Deus também é vista quando ele entrega o ser humano às suas próprias paixões e concupiscências. E aqui, querido, é um ponto terrível que pode acontecer na vida do ser humano. É Deus o entregar, o abandonar às suas próprias paixões e concupiscências. Não existe coisa terrível na vida do ser humano que acontecer isso com ele, né? Deus o entregar à sua própria vontade, seus próprios desejos, e dessa forma o homem irá se autodestruir, na verdade, né? De tanto o ser humano rejeitar a palavra de Deus, rejeitar a Deus e muitas vezes escolher viver nos seus próprios desejos infames, muitas vezes Deus acaba o abandonando e entregando às suas próprias vontades. E isso é algo terrível que pode acontecer na vida do ser humano. E essa é uma das manifestações da ira de Deus também. E no futuro, a ira de Deus se revelará através da grande tribulação para os ímpios deste mundo. Em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus Cristo, no seu sermão escatológico, falou acerca da grande tribulação, que também é um evento futuro que também revela a ira de Deus. Quando Deus também, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, depois que a igreja for arrebatada, irá destruir Satanás, os seus adeptos e os ímpios. Então, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, com os seus santos anjos, com a sua igreja,
Jesus virá no furor da ira do Deus Todo-Poderoso, a fim de destruir Satanás, os demônios e os ímpios, todos aqueles que vivem conforme os seus pecados. Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Olha só o que a palavra de Deus nos revela. E da sua boca sai uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Então Jesus Cristo virá como um homem que pisa as uvas no lagar. Da mesma forma será Jesus Cristo. Ele pisará os ímpios no lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, no lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, como o apóstolo Paulo escreveu na sua carta a Romanos também, dizendo que em breve o Deus de paz esmagará Satanás embaixo dos vossos pés. Então, Cristo virá no furor da ira do Deus Todo-Poderoso a fim de destruir de uma vez por todas Satanás, os seus demônios e os ímpios. E eu quero finalizar dizendo aqui que Deus, sendo misericordioso e amoroso, providenciou um meio de escape para nós, pecadores. Por intermédio de Jesus Cristo na cruz, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia, nos deu a oportunidade de arrependimento e de voltarmos para Deus com fé, a fim de alcançarmos essa salvação eterna, a salvação das nossas almas. Mas isso por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Fora Cristo não há salvação. Em nenhum outro nome há salvação a não ser pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos meditar nessa palavra e guardar em nossos corações essa breve reflexão. Eu quero aqui agradecer pela sua vida, né? Você que é inscrito lá no meu canal, que Deus te abençoe, né? Eu agradeço por você fazer parte desses vídeos e estar meditando nessas breves reflexões que eu tenho compartilhado. Se porventura você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá e ativa o sininho das notificações. Toda vez que eu postar um vídeo aí, você receberá a notificação aí no seu celular. Que Deus abençoe e te guarde em nome de Jesus. Um abraço.